Boa noite a vocês. Eu pretendo fazer disso daqui uma rotina, tá? A gente vai aí pelo menos uma vez por semana. Eu pretendo fazer pequenas falas sobre o atendimento do paciente crítico. E hoje eu queria falar sobre duas coisas. Não sei se alguém já ouviu falar nisso, a indução em sequência rápida. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar. E a outra coisa é a indução em sequência retardada. Esse aí talvez seja novidade para a maioria de vocês. Começo pela indução em sequência rápida, tá? O que é uma indução em sequência rápida? É a forma através da qual a gente vai induzir a imensa maioria dos pacientes que a gente intuba no contexto de urgência, emergência, CTI, né? E por que isso, né? Por que a gente vai? O que esses pacientes têm em comum, né? Que vai fazer a gente escolher por uma forma peculiar, né? De indução. Eles têm o que a gente chama de estômago cheio. A maioria dos pacientes que dá entrada na emergência, na UTI, ou que a gente vai atender em contexto de ambulância, de andar, e que vai intubar num contexto agudo, um contexto de emergência, a gente vai classificar esses pacientes como estômago cheio. Seja porque, de fato, eles não têm tempo de jejum, ou seja porque existe alguma condição clínica ou cirúrgica que classifica esse paciente como estômago cheio. Não é difícil pensar nisso. Um paciente cirúrgico com obstrução intestinal, um paciente com um trauma abdominal e aumento da pressão intraabdominal, sangue na cavidade peritoneal, pneumoperitônio, uma gestante, enfim, uma série de condições que, embora o doente possa eventualmente até estar em jejum, vão implicar em uma condição de pressão intraabdominal que é incerta e, portanto, a gente entende que esse paciente tem risco, sim, de broncoaspiração a partir do momento que a gente faz as drogas e ele perde a capacidade de proteger a via aérea, ele perde aquilo que a gente vai chamar de reflexos protetores da via aérea. Tosse, deglutição, todos esses reflexos que normalmente fazem o paciente tossir e impedir que ele broncoaspire. Então, esses pacientes de urgência, seja por falta de jejum ou por condições clínicas cirúrgicas, serão classificados como estômago cheio. E decorre disso daí, por eles serem estômago cheio, que eles têm risco de broncoaspiração, de regurgitação de conteúdo gástrico, e esse conteúdo gástrico ir parar na via aérea por uma incapacidade do paciente de conseguir se proteger. E aí eu estou falando muito especificamente do reflexo da tosse, principalmente. Não somente isso, mas principalmente isso. Então, nesse perfil de paciente, não tem como a gente fazer uma indução que a gente chamaria de convencional. É aquela indução que quem já viu, a gente faz normalmente em cirurgias eletivas no centro cirúrgico, né? Como é que é uma indução convencional? Normalmente dessa maneira, não necessariamente, mas normalmente da seguinte maneira. A gente vai fazer um hipnótico, por exemplo, o Propofol. A gente vai fazer o fentanil, por exemplo, né? Vai fazer algum opioide, normalmente o fentanil. Na maioria das vezes, no inverso disso que eu falei, primeiro o fentanil, a gente avisa o paciente que ele vai ficar sonolento, vai ficar levemente sonolento. Depois a gente faz o Propofol, ele perde totalmente a consciência. Daí a gente faz o bloqueador neuromuscular, por exemplo, o rocurônio, né? E daí o que acontece? O paciente perde a consciência, o paciente entra em apneia e por conta do bloqueador neuromuscular, ele também perde o reflexo protetor de via aérea, a capacidade de tossir. E daí a gente começa a ventilar ativamente, a gente adapta a máscara ventilatória, começa a ventilar esse paciente, começa a fazer aquilo que a gente vai chamar de pré-oxigenação. Esse paciente, a gente só pode fazer isso, essa ventilação ativa, uma ventilação com pressão positiva, uma ventilação ativa, né, que o médico, a médica está fazendo no paciente. Só é possível fazer isso porque essa pobre criatura está com o estômago vazio e não tem nenhuma patologia que classifique ele ou ela como estômago cheio. Porque se assim não fosse, essa ventilação com pressão positiva iria insuflar o estômago. A gente poderia ter o risco aí de regurgitação de conteúdo gástrico, broncoaspiração, tudo que a gente não quer. Então a gente pode induzir dessa forma dita convencional. O centro cirúrgico, porque os doentes, na imensa maioria das vezes, não são classificados como estômago cheio. Isso não dá para fazer no contexto da urgência, porque os pacientes lá são o contrário disso, eles são estômago cheio, na imensa maioria das vezes. Se a gente fizer isso, se a gente simplesmente cortar o reflexo protetor de via aérea e começar a ventilar ativamente esse paciente, a gente está incorrendo num risco de broncoaspiração. Então não dá para fazer isso, por isso a gente vai fazer a chamada indução em sequência rápida. E o que essa indução em sequência rápida tem de especial? Tem uma coisa muito especial. O intervalo de tempo entre o paciente perder os reflexos protetores de via aérea, tosse, e ele estar adequadamente entubado precisa ser minúsculo. No ideal, menor do que 45 segundos. Então, vou repetir. Na indução em sequência rápida, o intervalo de tempo entre o paciente deprimir os reflexos protetores de via aérea, tosse, e ele estará adequadamente entubado. O tubo está corretamente posicionado na laringe com o cuff inflado. Esse intervalo em que o paciente está desprotegido tem que ser inferior a 45 segundos. E, evidentemente, eu não posso ventilar de forma ativa esse paciente nesse momento. Para eu conseguir obter, e assim, dessa maneira, a gente reduz o risco de broncoaspiração. O risco de broncoaspiração fica reduzido a esse intervalo mínimo de 45 segundos. Para a gente conseguir obter isso, eu preciso de duas coisas. Primeiro,
a pré-oxigenação desse paciente não será uma pré-oxigenação com máscara facial, não será ativa. Eu não vou ventilar ativamente esse paciente com pressão positiva. Eu vou inverter a sequência da pré-oxigenação e eu vou administrar a máscara facial desse paciente antes de fazer as drogas de indução. Então, o paciente ainda com drive ventilatório, eu decidi que eu vou intubar, ele está em desconforto respiratório, ele ou ela serão intubados. Eu vou pegar a máscara facial, vou adaptar no rosto do paciente ou da paciente e vou virar para ele e falar: senhor, senhora, respire esse oxigênio. Eu sei que você está desconfortável, mas esse oxigênio vai te fazer bem. E o próprio paciente vai se auto-pré-oxigenar. Então, eu não ativamente vou ventilar o paciente, eu vou permitir que ele se auto-pré-oxigene. Primeiro ponto da indução em sequência rápida. Segundo ponto, eu preciso escolher drogas que tenham uma latência minúscula, ou seja, que tenham um início de ação muito pequeno, para que esse intervalo em que o doente está desprotegido, né, e de risco de broncoaspiração seja menor do que 45 segundos. Então, a pré-oxigenação tem que ser passiva, o doente se auto-pré-oxigena e a escolha de drogas tem que ser drogas de latência pequena, de início de ação muito rápido. Então, quais são as drogas que vão se prestar a isso? Várias drogas se prestam a isso. Eu vou sugerir para vocês que vocês se acostumem a utilizar, ao invés de propofol, fentanil e rocurônico, vocês se acostumem a utilizar, por exemplo, cetamina como hipnótico, lidocaína como analgésico, entre aspas, e succinilcolina como bloqueador neuromuscular, porque essas drogas todas são drogas estáveis do ponto de vista cardiovascular e têm início de ação ultra rápido. Você faz cetamina para o paciente na dose de 1 miligrama por quilo, em 45 segundos, ele ou ela perderam a consciência, estão em estado de hipnose. Você faz a lidocaína, observe que a dose é a mesma, 1 miligrama por quilo de peso. Em 45 segundos, você tem uma proteção analgésica ao procedimento da laringoscopia. E você faz imediatamente na sequência succinilcolina, observe a dose também, 1 miligrama por quilo de peso. E esse paciente, em 45 segundos, está em paralisia flácida. Ele primeiro vai miofascicular, depois ele vai evoluir para paralisia flácida. Tudo isso acontece em 45 segundos. Lembrando que eu já pré-oxigenei esse paciente antes de forma passiva, sem fazer a ventilação ativa. Então, eu faço as 3 drogas na sequência: cetamina, lidocaína, succinilcolina, repetindo as doses. As 3 drogas têm a mesma dose. Mais um motivo para vocês preferirem essa combinação de drogas. 1 miligrama por quilo de peso, cetamina, lidocaína, succinilcolina. Aplico a manobra de Selick, que é a compressão do anel cricoide, contra a coluna vertebral, para colabar a luz do esôfago contra a coluna vertebral e assim diminuir a chance de regurgitação do conteúdo gástrico. Eu vou entubar esse paciente e, se eu conseguir entubar ele ou ela de primeira, isso tudo vai acontecer em 45 segundos. Por esse motivo, essa forma de indução é chamada de indução em sequência rápida, tá? E ela vai ser especialmente valiosa no contexto desses pacientes que são classificados como estômago cheio, que são a imensa maioria dos pacientes que a gente vai atender em caráter de urgência e emergência. Eu comentei que falaria também sobre a chamada indução em sequência retardada. O que é a indução em sequência retardada, que ficou tão famosa, tão popularizada depois do Covid? Ela é a mesma coisa que uma indução em sequência rápida, com uma única sutil, porém importante diferença. Eu vou inverter a ordem na indução em sequência retardada, eu vou inverter a ordem entre a aplicação da pré-oxigenação e a administração do meu hipnótico. Então, eu vou cortar a consciência do paciente antes de fazer a pré-oxigenação. E por que a gente faz isso? E usando a cetamina. Por que a gente vai fazer isso? Por que a gente vai cortar a consciência desse paciente antes da pré-oxigenação? Pensem na indução em sequência retardada em pacientes em profundo desconforto respiratório, por exemplo, pacientes com Covid agudo, Covid na época áurea lá do Covid, na época dramática do Covid, início de 2020, os pacientes chegavam em profundo sofrimento respiratório, saturando muito, saturação muito baixa, num nível de desconforto tamanho que era impossível você virar para ele ou ela e falar que a gente iria colocar uma máscara facial, né, e que ele ou ela tentassem respirar da forma mais calma possível, né, e a gente aguardar ali, observar o aumento da saturação. Isso não era possível, o tamanho de desconforto respiratório desses pacientes. Então, um colega nosso, brasileiro inclusive, pensou, bom, por que eu não posso, então, cortar a consciência desses pacientes, gerar ansiólise, fazer hipnose, tirar a consciência deles, de preferência com uma droga que mantenha o drive ventilatório, como é o caso da cetamina. E assim ele começou a fazer em pacientes com Covid, cetamina 1 miligrama por quilo, o paciente perdia a consciência, porém mantinha o drive ventilatório. Depois a gente acoplava a máscara e o paciente se auto-pré-oxigenava, lembrando que eles são estômago cheio, e depois a indução seguia da mesma maneira que na sequência rápida, depois que a saturação subia
até que o máximo possível naquele contexto clínico para aquele paciente. Daí a gente fazia lidocaína, fazia succinilcolina e intubava igualzinho a sequência rápida. Essa indução em sequência rápida, onde eu faço uma inversão na ordem da pré-oxigenação e do hipnótico, a gente vai chamar de indução em sequência retardada. Observem que é uma variação da sequência rápida que funciona bem para pacientes que estão num desconforto respiratório tamanho em que não é possível fazer a pré-oxigenação. Semana que vem a gente volta com outro tema aí.